esses acordes aqui? Tá identificando? Tá identificando? Hoje, Personalidades tem a honra, o prazer de conversar, de ouvir essa figura, Paulo Simões. Eu falo sem exagero, uma das personalidades que ajudou a moldar nosso jeito de ser, né? O papel do compositor, do poeta, né? A música de Paulo Simão, ao longo dos anos, ela vai, através das suas composições, dizendo um pouco de nós todos, né? Então, pra gente é uma honra. Paulinho, tudo bem? Bem-vindo! Ô, querido. Aí. Muito bem-vindo. Que bom, Paulinho. Esta casa, para mim, é uma casa com ótimas recordações em todas as etapas da minha trajetória. E que bom ser recebido por você. Eu que agradeço, para mim é uma honra. E o Paulinho estava solando Comitiva Esperança. Daqui a pouco ele pode contar a história dessa música também, mas tem a ver com a Assembleia, né, Paulinho? Você quer que eu toque um Conta já agora, pedacinho da depois música? a gente vai voltando lá, mas só Comitiva Esperança, você me falou que tem a ver com a Assembleia Legislativa. Que Nossa viagem não é ligeira, ninguém tem pressa de chegar. A nossa estrada é boiadeira, não interessa onde vai dar, onde a comitiva esperança. Quando chegamos a essa etapa da nossa carreira, o Almir e eu estávamos num estado recém-criado, criado em 79, instalado em 80. Eu, que estava morando no Rio de Janeiro, voltei a morar em Campo Grande no final do ano de 1980. O Almir, sabe, estava em outra trajetória, estava em São Paulo, mas nós tínhamos, obviamente, uma ligação incortável, né, com Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E chegamos a um consenso de que, mesmo eu sendo um carioca, criado em Campo Grande, levado ou retornado ao Rio de Janeiro, retornado para cá, e ele sendo camporandense, que chegou a morar em São Paulo, Rio, nós éramos vistos pelas pessoas que nos ouviam como os seres pontos fora da curva. Escuta, vocês são de onde? E essas coisas que vocês tocam, que nem estavam assim muito definidas, era uma fase de exploração. Mas já existiam músicas como Trem do Pantanal, que eu fiz em 75 com o Geraldo Roca, e da qual o Almir é um grande fã e grande divulgador. Enfim, havia essa grife não escrita, sabe? Vocês são de onde? Olha, a gente mora aqui, eu nasci ali, mas a coisa sempre se afunilava para a questão do Pantanal. Vocês têm a ver com o Pantanal, porque o Pantanal é uma marca muito forte na história aqui da região, anteriormente à divisão e posteriormente. E aí a gente passou a valorizar isso, a prestar atenção nisso. A gente já ia ao Pantanal meio assim, festivamente, a convite de amigos, para conhecer, para pescar, ou para tirar foto de capa de disco. Mas sentimos que ali havia algo muito mais profundo e importante e que gerava uma responsabilidade de você conhecer o Pantanal. Vamos fazer o seguinte, então, só para a gente não perder a cronologia, porque tem tantas histórias aqui. Vamos tentar, Paulinho, você já colocou aqui, você nasceu no Rio de Janeiro, veio
bem novinho para Campo Grande. 3 semanas. Aí você aqui, se ambienta aqui em Campo Grande. Quando você volta para o Rio, mas antes de voltar para o Rio, você conheceu o Geraldo Espíndola agora, antes de voltar para o Rio de Janeiro? Na volta de uma das minhas idas, em 66 eu morei o ano todo no Rio, por problemas ou razões familiares. Quando eu voltei em 67, eu fui estudar no Maria Constância de Barros. Que é um celeiro de muitos... É um celeiro de muitas histórias. O Moacir Lacerda, Barreto, a cenaria e baixo. E eu conheci primeiramente o Maurício Barros Almeida, que estava na minha classe. E dias depois, eu já tinha criado, convidado o Maurício e formado a minha primeira banda, Os Bizarros. Você tinha quantos anos? Você fazia que série, mais ou menos? Você lembra que era antigo ginásio? Era ginásio, quarta série do ginásio, seria segundo ciclo hoje, se eu não estou enganado. E foi no ano de 68. 68. Não, 67, desculpa. E começamos os ensaios da banda Os Bizarros. Os Bizarros. Você, o Maurício? Eu, Maurício, primeiro, fomos arregimentando uns e outros. Aí teve um ensaio no Maurício, cheguei lá e tinha uma pessoa que eu não conhecia. Eu falei, quem é a figura? Lógico, cheguei no canto e falei, quem é ele? Ele falou, é lá da nossa escola, de outra classe, mas gosta de música. O nome dele é Geraldo Cristóvão Miranda Espíndola. Eu nunca esqueci esse nome. Aliás, eu que tinha Cristóvão, né? Mas todos eles têm nomes, sabe? O Celito é Marcelo, Ricardo, o Humberto, enfim, todos têm nomes compostos. E eu falei, mas Maurício, eu sou o band líder, entendeu? Eu que devo convidar, sabe, as pessoas, pelo menos os manuais que eu tinha visto. Mas eu ainda bem que eu tive o espírito aberto. Falei, mas tudo bem, vamos ver o que rola. E o Geraldo, obviamente, sabe, nos conquistou. A hora que abriu aquela voz. E aí eu falei, legal, tá na banda. Aí eu cheguei em casa, minha mãe estava esperando. Falei, o que teve de novo? Eu falei, um cara apareceu lá, lembrei, falei, o Geraldo Cristóvão Miranda Espíndola. E ela riu e falou, novo? Eu não sabia que nossas famílias eram amigas de infância. E ela falou que trocava o Geraldo comigo, com a dona Alba, com todo o respeito. Tá? Quando uma enjoava do timbre, do show, segura aqui um pouco. Bom, aí nós nos tornamos parceiros, foi meu primeiro inesquecível, obviamente, parceiro, fizemos um monte de música. Paulinho, desculpa te interromper, mas só para ficar claro para quem está nos acompanhando, de onde veio esse teu gosto pela música? Pai, mãe, alguém da tua família? Você tocava um instrumento, já compunha? Você era bem menino, né? De onde que vem essa... No caso da família Espíndola, a tia Alba cantava, assim, por prazer, mas tinha como é que chamaria? Um terceto de irmãos, trigêmeos, que eram pianistas que tinham um certo destaque na cena no Brasil. Então, a família Espíndola tinha o background que eu não tive. Na minha família, não vou dizer que ninguém tinha qualquer intenção ou talento para música, mas era algo assim, gen recessivo. Eu passei a ouvir música, ou assim que nasci ou antes, né? A música minha família ouvia, que era bastante diversificada pelo perfil da genealogia. Eu tenho 50% de sangue nordestino, de um avô piauiense, uma avó maranhense, que rodaram. Aí a filha deles veio parar aqui, porque meu avô era médico do Exército, conheceu o meu pai, que era uma família de cariocas, mas que se envolveram com Mato Grosso, o antigo,
via Vista Alegre, Maracaju. Minha avó era de Vista Alegre, Maracaju, casou com meu avô carioca. Então eu tenho 25% de ações em cada área. E você depois, vamos falar da Serra de Maracaju, a música Sério, tua, né? minha e do Almir. Que é lindíssima. Mas daqui a pouco, não vou perder a sequência não. Então, só para você estar acompanhando essa mistura da família do Paulinho, essa aliança com o Geraldo Espíndola, forma a banda Os Bizarros. Dessa época, você lembra de alguma composição? Vocês, assim, antes de você voltar para o Rio, o que tem de... Não só lembro, como eu gravei desse disco novo, uma das, não vou dizer primeiras, mas uma das canções que nos marcaram na época, deve ter sido 68. O Geraldo e eu fazíamos, às vezes, 10 músicas por dia. Era aprendizado. E os hormônios da juventude estavam falando alto. E uma delas chamou a atenção nossa e de muita gente, porque misturava de uma maneira absolutamente intuitiva, não foi planejada, né, os elementos que a gente tinha aqui, os ritmos da fronteira, os ritmos platinos, ternários, 3x4, com a nossa vivência que era mais próximo do rock and roll, sabe, do que da MPB, até pelas distâncias. O rock chegava pelo rádio mais rápido do que as novidades da MPB que a gente também ouvia. Aí nós fizemos uma música que também se coadunava, nossa, que palavra, isso é digna da TV Assembleia, né? Que se sincronizava com a chegada da televisão em Campo Grande, no antigo Mato Grosso. Eu gravei agora, porque nunca tinha sido gravada. Moço da televisão, obrigado pela educação. Deixa como é bonito o seu casaco estranho, seu cabelão. Moço da televisão, obrigado pela informação. Eu sei, até já sei como é bonito. Não, até já sei falar I love you e já sei dançar aquele barulhão, que era o rock and roll. E eram as informações que chegavam para a gente via rádio, e já desde então via TV, e que nós, como artistas, dedicados a criar e não reproduzir, o que eu não discuto, que é uma das formas de se fazer música, mas nós já pegamos uma situação em que havia os festivais de música em São Paulo e Rio, que refletiam o que estava acontecendo na música popular mundial, em que se dava muito espaço para a criação, para você olhar o horizonte e falar, eu sou assim, vou falar isso que eu estou pensando. Paulinho, eu não sei, eu não sou versado nessas questões mais musicais, mas me ocorreu, e eu estou te perguntando, fica à vontade, mas quando você fala essa questão dessa fusão do rock com a questão platina, enfim, com a questão da fronteira, não é um pouco assim o que Gil e Caetano fizeram com a Tropicália? Tem relação com isso? Tem a ver com o Gil, o Caetano, e com N incontáveis artistas fizeram no final do século XIX, principalmente do século XX. Fundir informações que chegavam de várias fontes. No século XIX, a informação para um eventual Geraldo Espíndola, ou um Paulo Simões, ou um... Se me desculpe a comparação, só para um John Lennon ou um Paul McCartney, teria que chegar através de partituras. A circulação da informação musical era completamente analógica e gutenbergiana, vinha por escrito. Até a criação do rádio, sabe, lá no final do século XIX, desculpa. E aí, no século XX é que se
consagra essa maneira da humanidade progredir na sua relação com a música através das fusões feitas na cabeça ou de maestros, ou de grandes músicos, ou de adolescentes num quarto, sabe, escutando como Keith Richards, o Mick Jagger, o Bob Dylan, ou o Roberto Carlos, ou até o Paulo Simões e o Geraldo Spindola, escutando, sabe, lá no seu quarto, rádio à noite, e misturando Dele Delinha, no meu caso, com Lennon McCartney. Sabe? E essa é a mágica, da música popular contemporânea feita a partir do século XX e do qual eu sou uma testemunha na primeira parte e um operário até hoje. Paulinho, quanto tempo durou essa banda Os Bizarros? Você lembra? Assim? Inicialmente, ela foi formada em 67, foi o ano que eu voltei do Rio, por isso é fácil de lembrar. E nós tocamos juntos até 1970, aqui em Campo Grande. No final dos anos 70, eu me mudei pessoalmente para o Rio para fazer faculdade de comunicação, que aqui entre nós, vocês não contam para ninguém, era um curso que não tinha em Campo Grande. E eu estava mais formatado e configurado para fazer direito. Meu pai era advogado, se tornou juiz. Minhas duas irmãs, que vinham antes, vou chamar elas fizeram direito. Eram 4 irmãos, já tinha 2 fazendo direito. O pai era juiz, advogado, essas coisas. E eu tinha que levar a sério minha missão de ser a ovelha negra da família. Aí eu falei, vou ser músico. Só que como não dava para ser músico naqueles tempos e viver disso, eu fiz assim uma ação diversiva e fui estudar comunicação no Rio, e é onde eu passei a década de 70, que foi muito inspiradora. Depois fugi de lá. Mas vamos pegar na década de 70, porque em 75, você, não sei se antes, mas você vai gravar, vai compor com outro Geraldo. Tua vida é cheia de Geraldos, né? Saudoso, enfim, eu fiquei emocionado. Geraldo Roca. Geraldo Roca vai compor, talvez uma das músicas mais conhecidas, que é Trem do Pantanal. Conta um pouco, Paulo, eu já cantei tantas vezes essa música, né, na minha vida, né? Enfim, é quase que o nosso hino mesmo. Como é que foi essa composição com o Geraldo? Como é que se encontra com o Geraldo? E, em particular, se você puder detalhar para a gente a criação do Trem do Pantanal. Eu vou tentar fazer isso do jeito mais curto. Tá certo. Eu conheci o Geraldo Roca na praça do Rádio Clube, ali no estacionamento, porque ele também tinha uma história mista entre Campo Grande e o Rio de Janeiro, mas ele veio passar férias aqui porque estava namorando a irmã de um amigo meu, o Antônio João Figueiredo. O Antônio João Figueiredo, filho do Coronel Afrânio, neto do Coronel Arnaldo, me apresentou o Geraldo Roca, junto com, quer dizer, nos apresentou, porque o Geraldo Spindola estava próximo. E nós viramos 3 mosqueteiros sem D'Artagnan, sabe? Um dia pinta um D'Artagnan ou não, entendeu? E dessa relação, dessa amizade, quando eu fui estudar no Rio, eu me aproveitei muito disso, porque o Geraldo Roca estava, lá, na época, no Rio. A família dele, que é absolutamente incrível, me deu assim uma guarita, sabe, um colinho, sabe, inacreditável. E um pouco mais adiante, o Antônio João Figueiredo, que tinha nos apresentado... É o João Figueiredo, né? O Tom Figueiredo. Muita gente conhece. Não? Ele e eu fizemos uma viagem exploratória e muito improvisada. Tipo assim, no final do verão,
acabando as férias e começando as aulas lá na PUC do Rio, onde nós dois estudávamos, nós resolvemos ir saber o que estava acontecendo, sabe, em Machu Picchu, que tanta gente ia para lá e falava. Então nós fomos, uma viagem muito rápida, mas muito iluminadora para mim. Eu voltei para o Rio para terminar o meu curso, que eu estava no último ano, e falei para o Geraldo Roca: bicho, você não faz ideia de como o Brasil está de costas para a América do Sul. Teoricamente, a gente sabia e pensava, conversava sobre isso, mas na prática, eu furei a bolha antes e o Geraldo se interessou, obviamente, com a mente privilegiada que ele tinha. Aí, no ano seguinte, nós fizemos uma outra viagem, só eu e ele, que resultou, a palavra resultou é mal empregada, porque começou com a criação da música Trem do Pantanal, ainda saindo de Campo Grande antes de chegar em Camisão. Pelo menos a música e os primeiros versos. Não chegamos nem Aquidauana. E essa música foi uma trilha sonora interna entre nós, até porque não foi completada no período da viagem. Nós fomos... Era mais assim uma intenção de música. A gente tocava no ambiente da estrada mochileira, que tanto pode ser via ferroviária, ônibus, camelo, sei lá, o que aparecesse a gente montava e seguia. Mas nas tertúlias, nos saraus, nas noitadas em volta de uma fonte de calor lá nos Andes, as pessoas tocavam as músicas das suas regiões, dos seus corações, e eu e o Roca impingíamos assim, a demo do Trem do Pantanal e notávamos que em outras paradas, que a gente se encontrava em várias paradas, assim, toca aqui, enquanto ali, viaja, enquanto ali. As pessoas falam: dá para vocês tocar aquela que fala num tal de Trem do Pantanal? E perguntavam isso em inglês, em francês, em suíço, em alemão. A gente falava: enquanto esse velho trem atravessa o Pantanal, as estrelas do cruzeiro fazem um sinal de que esse é o melhor caminho para quem é como eu, mais um fugitivo da guerra. E as pessoas nos ensinaram, como sempre, né, que a voz do povo é a voz de Deus. A gente botou um título bem chique, Todos os Trilhos da Terra, que é um dos versos que apareceram. Mas todo mundo que pedia música, mesmo na viagem, tanto na ida quanto na volta, falava: toca aquela do Trem do Pantanal. E o Rock e eu não fomos bobos e reconfiguramos a música para ter o nome que o povo deu. E você fez essa viagem, o chamado Trem da Morte, né? Que era, né? Eu não. Você não fez essa nem viagem? eu, nem o Roca. Porque eu fiz essa viagem até Machu Picchu. Você é corajoso. Mas era também garoto, né? Tá, mas o Trem da Morte... Eu fui até Machu Picchu. O Trem da Morte é um trecho dessa viagem que vai de Quijarro, na fronteira, até Santa Cruz. Mas na primeira viagem, eu e o Tom estava com muita pressa, porque a gente saiu do Rio de Janeiro no primeiro dia de aula e voltamos 18 dias depois e não perdemos o semestre. E a gente não tinha muito dinheiro, mas também não queria perder tempo e também não gostamos desse papo de Trem da Morte, entendeu? Aí nós pagamos caro para ir de ferrobus, que era Litorina, que é um vagão com motor. Mais chique, né? Mas nós fomos de ferrobus e voltamos de cargueiro. Para não pegar o Trem da Morte, pagamos a mesma passagem para voltar de cargueiro. Foi muito melhor.
Aí, quando eu fui com o Roca, nós fomos de Ferrobus e voltamos de Cargueira. Você nunca encarou o trem da morte, né? Eu nem imagino, cara. É curioso você que é compositor, porque quando para o trem, não sei como é que tá hoje em dia, É, do século passado. Eu fui lá, eu fui quando lá? 83, se não me engano. 83. Não deve ter mudado muito. Mas eu me lembro quando o trem para, assim, aquela correria, e o pessoal leva de tudo, né? Animal. Mas leva... os trens da Noroeste, o trem do Pantanal, daqui até Corumbá, e mesmo daqui até Bauru, tinham essa afluência de vendedores de chipa, de coxinha. Era a mesma coisa, era a economia da época e era super legal. Mas assim, tem uma diferença do que eu me lembro, porque esse trem aqui nosso, lá na Bolívia, era mais dramática acho que a situação de transporte. Então, no trem se levava de tudo mesmo. Eu ouvia falar, então, o vagão que eu tava tinha vários... animais vivos. Animais vivos. A pessoa sentia que... Nada contra animais vivos, mas um dos motivos de o Geraldo Roca, eu estou fugido do trem da morte, é porque gostamos de animais no seu local, do seu cenário, e não num trem do seu lado. Ô Paulinho, vamos só fazer depois a gente volta, pegando essa sequência, tá no Rio, Roca, contando essa composição do trem Pantanal, mas é inevitável, deixa eu tocar nesse assunto aqui agora. E se você puder rapidamente, enfim, essa perda do Geraldo Roca, de um amigo de quantos anos você. Como é que você. Bom, eu o conheci exatamente no ano de 70, 1970. Então, essa perda já tem 30 mais 45. 30 mais 15 dá 45 anos. E é uma perda incontornável, por um lado. Por outro lado, o legado que ele deixou é tão grande, tão intenso, para as pessoas que tiveram o privilégio de conviver com ele, como eu, que diminui assim o abismo entre a presença e a ausência dele. Para mim, de certa forma, ele continua presente em cada show que eu faço e muitas vezes mais. E nesse disco novo eu regravei uma das músicas mais importantes dele, que é Mochileira. Mochileira, tem tudo a ver com essa viagem de vocês, né? Sim, ele fez na minha frente. Na tua frente, Paulinho? Praticamente. Ou do lado, eu ainda falei assim, quer parceria? Mas era uma música para conquistar uma gatinha. Eu imagino. E isso, a ética de compositor, você fala, essa música eu tenho que fazer sozinho para não haver assim, confusões depois. Só que como eu assisti a elaboração dessa música por ele, enquanto a gente estava terminando o Trem do Pantanal e eu fazia também as minhas músicas, eu tenho uma admiração tão grande pela primeira versão que a música teve, que eu vi nascer, que eu me senti padrinho, vi assim o bebê nascer rosado, cheio de luz. E depois disso, o Roca, por temperamento, alterou a versão que ele gravou, que seria do registro do compositor. Ele alterou bastante e tem muitas pessoas e artistas que admiram muito isso. Eu não questiono, mas eu sempre guardei a intenção de mostrar a foto, a foto assim, do berçário. E eu consegui fazer isso nesse disco e fiquei muito feliz. Você consegue? Você toca essa versão? É mais um pedaço. Um pedaço que eu, inclusive, tentando passar para o Almir quis gravar essa versão que ele conhecia. E eu esqueci um pedaço, honestamente. E depois eu lembrei
Quando eu me vi que estava cantando no chuveiro, eu falei, uai, que pedaço é esse? Moça, eu sei que não é legal ficar sozinha quando o velho medo vem e essa noite de Cusco é tão fria. Não, não é esse pedaço, tá vendo? Moça, eu não... É melhor vocês ouvirem o disco, então. Moça, eu não vou precisar ler na sua mão para saber que você não vai voltar para a vida maluca das pessoas do mundo, das formigas tentando se esconder da chuva. Meu Deus, eles têm tanto medo da chuva, seus olhos já não veem, suas mãos já não tocam. A tal da vida que está sempre do lado de fora, como o diabo é possível viver com eles, se há sempre um trem indo embora. Gostou? Eu acho que são versos que merecem ver a luz do dia. E eu tô lembrando, eu tive uma vez só com o Geraldo Roca, assim, né, conversando com ele, me recordou aqui agora, e foi uma noite intensa, né, o Geraldo não queria ir embora, né, do mesmo que vamos lá. A não ser quando ele nem chegava, ou era o primeiro a ir embora. Olha, vamos fazer um breve intervalo, daqui a pouco a gente retorna, você está acompanhando aí, né, a nossa emoção aqui, testemunhando algo tão caro para a gente, a nossa identidade, com Paulinho Simões. Daqui a pouco a gente volta depois do intervalo. Pensando em quem tem deficiência física e mobilidade reduzida, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul melhorou suas dependências e investiu na comunicação para a inclusão. Rampas com corrimões em braille facilitam o acesso dos cadeirantes e cegos. Quem não enxerga pode usar pisos táteis como guias aos 2 plenários, saguão, banheiros e elevador. Bebedouros e banheiros adaptados, rampa no plenarinho, assentos especiais no plenário e escadas sinalizadas são realidade. No estacionamento, a reserva de vagas atende a quem precisa. O telejornal legislativo visual, apresentado por intérpretes de Libras, aproxima a comunidade surda da TV Alemes. Já o site da casa oferece recursos que otimizam a navegação para os cegos e surdos. Esse é o programa Alemes Acessível, mostrando que não tem progresso sem acesso. Vamos lá, entrevistando essa figura, né? Estou aqui emocionado, embevecido, né? Sabendo detalhes de músicas que fizeram parte da minha infância, adolescência, da minha vida. Daqui a pouquinho eu vou pedir para ele tocar mês de maio. Daí não tem como. Daqui a pouco, deixa, daqui a pouquinho. Mas vamos falar agora, a gente está conversando com o Paulo Simões, e falou da parceria Geraldo Spínola, o Roca, e é inevitável, quando fala de Paulo Simões, também lembrar da parceria dele com o Almir Sater. Se puder, Paulo... Resumir? Adivinhei. O Almir eu conheci aqui de Campo Grande, ele é poucos anos mais novo que eu, mas a gente se encontrava nas mesmas festas de aniversário, brigava pelo mesmo brigadeiro. Às vezes. E quando eu fui estudar no Rio, mas algum tempo depois, ele acabou indo também. E a família dele é próxima e interativa com a minha, e a gente se encontrava nas mesmas situações, mesmo baladas cariocas. E fomos nos aproximando mais. Ele tinha, obviamente, interesse por música. E já conhecia a minha história aqui com os Bizarros. E aí ele um dia me pediu assim, se eu poderia dar umas aulas para ele de violão. Eu falei, Almir, não é meu estilo, não é a minha praia. Mas ele sabia que eu estava dando aula de violão para uma moça, que era irmã de amigos nossos.
Foi uma exceção que eu abri. E a exceção aberta, falei, tá bom, então vai lá em casa. Aí nós tivemos algumas sessões de aulas, não muitas, em que eu passei o que eu sabia, mas como eu nunca estudei música, não tinha assim, um conteúdo muito extenso, né? métodos. E ele aprendia e aprende muito rápido. Aí chega um momento em que nós, de comum acordo, falamos, chega de aula, agora continue vindo aqui em casa, se quiser, ou eu vou nos lugares onde a gente se encontrava. E começamos a tocar juntos em festas muito legais, por sinal, inesquecíveis. Mas num desses momentos que foi, se eu não me engano, lá na minha casa, ou talvez onde ele estava morando, a gente começou a tocar algo que não estava assim na memória de nenhum dos dois. Isso chama-se criação. Às vezes você não tem noção, você começa a tocar e fala, que música é essa mesmo? De quem que é? E você fala, pô, não é de ninguém, então é nossa. E essa música, nem tanto por acaso, porque eu escolhi o título, foi Semente, certo? Foi uma semente. Quer dizer, era uma semente e eu só peguei assim, o nominativo, sabe, que a gente usava e falava, vamos chamar de semente. É uma música muito legal, nós dois adoramos. Só que como foi a primeira, parceria tem isso também. Você se exibe um pouco para o parceiro que você está querendo conquistar e vice-versa. E aí acabou se tornando uma música complexa em termos de construção. E ele gravou no primeiro disco dele. Deu um trabalhão. Ele queria gravar com harpa, só que a música muda de tom, volta para o tom. Se não me engano, ele usou ou dois harpistas, ou um harpista e duas harpas, ou duas afinações. Mas a gente gostou da experiência e continuamos nos encontrando, que era inevitável na época, e surgiram outras músicas. E foi a época em que o Almir começou a despertar a atenção que ele merece, de gravadoras inclusive. Ele gravou o primeiro disco, em que ele gravou o Semente, gravou também uma versão de Velhos Amigos, que era uma música minha, que ele conhecia, que ele escreveu no festival, num dos fessus aqui, que houve um rolo, uma bagunça. Eu estava nesse eu não, eu estava lá no Rio, não tem nada a ver com isso. Né? Eu não tinha nada com isso, eu estava no Rio. E tem acho que mais uma música nossa, tem também Aqui Agora Crianças, que era uma música do rock, minha do rock, que abre o disco. Mas, enfim, a gente continuou esse caminho de amizade, mais parceria. E em 82, eu já estava quase saindo Não, eu já tinha saído do Rio. Eu voltei para cá no final de 1980. Mas ele vinha aqui com frequência, eu ia a São Paulo e Rio com igual frequência. Nós mantivemos esse laboratório de criações e colaborações musicais. E foi em 82 que nós fizemos a música Sonhos Guaranis, que se tornou muito marcante nas nossas vidas, nas nossas histórias, sabe, de compositores, que é uma música que tem uma profundidade maior do que a média. Se me permite interromper, porque eu já declamei a tua música várias vezes em sala de aula, sabia? Porque tem um trecho, a música é belíssima, a letra, mas quando fala, né, cego é o coração que trai, aquela voz primeira que de dentro sai e que às vezes me deixa assim, né? Ao revelar que eu vim da fronteira
onde o Brasil foi Paraguai. Economizei a música aqui, né? Ela nasceu num momento intenso na América do Sul, não que tivesse totalmente a ver, tem muito a ver com a nossa dívida emocional, cultural, com nossos irmãos paraguaios e com a fronteira e a cultura platina, a música platina. Quer dizer, a gente tentou pagar parte da nossa dívida, impagável, por sinal, e ainda por cima tínhamos como pano de fundo a Guerra das Malvinas. E, ainda de quebra, ouvimos falar, e o Almir leu primeiro, me avisou e eu li também, um livro que, mesmo tendo falhas e não tendo pretensões muito grandes, bagunçou a compreensão que nós temos no Brasil da Guerra do Paraguai. E que eu tinha, sabe, estudado intensamente, porque eu era bom aluno de história, matérias que eu mais gostava. Mas o Júlio César Chiavenato lançou o disco Genocídio Americano, o livro Genocídio Americano. Era bem fininho, convidativo. O Almir leu assim, rapidão, acho que ele me emprestou, eu li também. E isso atuou como uma contribuição para uma música que, na verdade, não aponta nem para lá, nem para cá, nem para cima, aponta para baixo. Nunca tinha pensado dessa maneira. Ela olha para assim, o nosso chão, aonde está enterrada, plantada a nossa história mais anterior ao que a gente mesmo compreende como o nosso mundo. E nasceu assim de uma inspiração, como eu disse, multiplicada por 2, isso é o legal de parceria. A emoção que um sentia foi amplificada pelo outro e a música está aí até hoje a mexer com a pelo menos cutucar com as mentes, os corações e mentes, como se dizia antigamente. Quer que eu toque um pedacinho? Quero. Mato Grosso encerra em sua própria terra sonhos guaranis. Por campos e serras a história enterra uma só raiz que aflora nas emoções e o tempo faz cicatriz em 1000 canções, lembrando o que não se diz. E isso é importante, porque o que não se diz foi uma forma da gente se manifestar contra a pouca, mínima valorização que o brasileiro dá à sua história. E o brasileiro aí estende-se à América do Sul. Isso é lamentável, porque o que a gente inveja como primeiro mundo, as nações que deram certo, as nações que estão comandando esse mundo, são nações que olham para seu passado, não por saudosismo, não, para evitar cometer os mesmos erros e não sair de onde estão. Paulinho, você em 83, 84, você lança teu primeiro compacto Expresso Arrastapé. Na verdade, acho que foi em 86 ou 87, tudo bem. Mas era assim uma experiência. E nesse disco tem parceria também com o Guilherme Rondon? Não. O Expresso Arrastapé foi uma banda que eu montei depois de voltar para cá, onde eu podia fazer as experiências que eu queria de continuar mixando as informações contemporâneas, urbanas, sabe, a minha vivência do Rio com a minha alma
Guarani, com a minha admiração desde sempre por Zacarias Mourão, Zé Correia, Délio Delinha, principalmente. E eu não tinha o menor problema, nunca tive de misturar isso com Lennon McCartney, Bob Dylan, Jimi Hendrix. Vem cá, junto é tudo mistura. O Arrastapé foi a primeira experiência mais profissional que eu fiz. Eu já era adulto, já tinha carteira de música há bastante tempo. Tinha uma experiência trazida do Rio, do meio fonográfico nacional, que eu fui jornalista uma rápida temporada, mas graças a isso eu frequentei o meio musical mais jet set do Rio de Janeiro. Entrevistava ou assistia gravações de músicos que vão de Tom Jobim, sabe? Martim da Vila, passou Bete Carvalho, e são tantos. João Bosco, Luiz Gonzaga. Eu assisti o Luiz Gonzaga gravar, porque eu era assessor de imprensa da gravadora dele. E ele estava gravando na época do meu aniversário. Eu passei da gravadora e falei, esqueçam de mim hoje. Querem me dar presente? Não precisa de Bolívia, Lira, nada. Eu vou assistir o Luiz Gonzaga gravar e ponto. Mas isso me deu assim me ajude, eu ia falar, um cabedal. Um repertório, pode ser? Uma bagagem muito preciosa e ao mesmo tempo rara de se encontrar por aqui, porque o Mato Grosso do Sul, falando da década de 80, que foi quando eu voltei para cá, tinha sido recém-criado e de uma forma abrupta, que eu questiono e critico sempre, foi causadora, a forma como foi feita a divisão do Estado, foi causadora de uma ruptura, uma fratura cultural entre o Mato Grosso atual, do Norte, e Mato Grosso do Sul. E não precisava disso. Isso é um erro histórico que eu tenho, dentro das minhas limitações, procurado diminuir com uma aproximação que eu fiz com João Ormonde, um artista, historiador também, uma pessoa com perfil semelhante ao meu. De Cuiabá, nós temos feito ao longo dos últimos anos esse projeto que chama-se Pantanais, mas Pantanais é muito ambicioso. Então nós dividimos no momento, o braço musical chama-se Violas Pantaneiras, que reúne a música e a poesia popular que se expressa através da música dos dois troncos da mesma árvore, Mato Grosso do Sul. Só me permite um esclarecimento, principalmente os mais jovens que acompanham, na ditadura militar, quando foi criado o Mato Grosso do Sul, a criação não se dava por consulta popular. A partir de 88 da nova Constituição, agora sempre vai criar um novo Estado, o primeiro passo é a consulta e vota todo mundo, todas as regiões, então o que permite mais participação, não tem em tese essa fratura que o Paulo Simões, né? A intimidade vai, né? Paulo, o Lobo da Estrada é desse primeiro, que depois o Sérgio Reis gravou, né? O Lobo da Estrada ainda é o final da minha fase carioca, no ano 70, em que eu estava trabalhando na gravadora RCA e já era compositor de Trem Pantanal e outras músicas há alguns anos. E eu conheci o Sérgio mais intimamente nos corredores da gravadora, assim como o Renato Teixeira, porque naquela época sertanejo ia ao Rio, mesmo artistas com o peso que eles têm, eles eram meio esnobados no Rio de Janeiro. Eles iam porque tinham que ir, porque tinham que gravar programas de divulgação nacional, mas nos corredores da gravadora, eu me preocupava especialmente de recebê-los, falar, ô Renato, ô Sérgio.
E disso nasceu nossa amizade. E o Sérgio, a partir de um momento em que ele era a principal bilheteria do cinema brasileiro, com o Menino da Porteira e um outro filme, ele fez com que a gravadora cobiçasse uma reforma da imagem que ele tinha. Enfim, projeto de gravadora. E eu estava ciente disso. E, junto com um parceiro meu, do Rio de Janeiro, um músico que tocava comigo com o rock, eu fiz a música Lobo da Estrada. Não vou dizer que fiz por encomenda, porque não foi, entendeu? Foi mais assim, como um exercício de criação e... Aqui, ó, quero uma música nesse sentido. E a música acabou sendo gravada pelo Sérgio. O projeto em que ela se inspirou foi abandonado ou não foi levado adiante, o que é tão comum no Brasil. Mas o Sérgio e o produtor dele, o Tony Campelo, ouviram, e sabendo que era minha, o Paulo Simões é da gravadora, tudo, e escutaram e gostaram. O Sérgio gravou e se tornou um hit no mundo dos caminhoneiros, que é um mundo enorme. O Sérgio era o rei dos caminhoneiros. Ele era todo ano rei dos caminhoneiros, a Sula Miranda, a rainha. Aí ele gravou e toca. Cortando a noite, um farol solitário e um ronco forte que se ouve bem distante. Sempre traçando seu próprio itinerário, ele cruza a madrugada. Lá vai o lobo da estrada, lobo da estrada. Quando o disco foi lançado, eu estava exatamente me mudando para Campo Grande, e a primeira versão que eu vi do LP foi na rodoviária de São Paulo, numa pinguela no Tietê. Eu olhei e falei, uau, sabe? Faixa título. Virou faixa título do disco. Vamos fazer o seguinte, fazer um breve intervalo, tem muita coisa para te contar ainda, né? Para a gente ouvir, né, essa entrevista histórica com Paulo Simões. Daqui a pouquinho, depois do intervalo. Garantir qualidade de vida aos servidores para trabalharem motivados e faltarem menos é uma das bandeiras da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul no programa Lemes Legal, focado em 3 projetos. No Segunda Legal, funcionários da Lemes participam de cursos e oficinas para qualificação profissional. Muitos agora sabem sobre a elaboração de emendas, processo de licitação, direito administrativo e até a respeito da influência da criminologia na produção legislativa. Para reduzir o estresse e cansaço mental dos servidores, no Sextou na Lemes são realizadas ações ligadas à alimentação saudável, prática de exercícios, meditação, roda de conversa e educação financeira. Já no Apoio Legal, atendimento psicológico oferecido no parlamento para evitar casos de depressão. Servidores incentivados produzem mais e faltam menos. Isso é muito legal. Estamos de volta aqui com Paulo Simões, programa Personalidades. Eu confesso para você, telespectador, que eu estou aqui com um dilema, tem tanta coisa a perguntar, tanta coisa para ouvir, e eu tenho que manter a serenidade, mas eu sou fã, né? Não adianta, chega uma hora que não dá mais, porque é tanta coisa bonita que acompanha a minha vida, né? Acho que nem eu tinha noção tanto que o Paulo Simões é importante na minha vida, né? Enfim, por exemplo, tem uma das músicas que ele... Eu vou até perder um pouco a questão da cronologia, porque um dia... E você está ligando para isso ainda. Eu estou tentando manter racionalidade, né? Mas Serra de Maracaju. Você foi lá adiante. Lembro de um velho índio contando histórias de glórias e tragédias que eu não vivi. Quando das estrelas vieram os deuses e os seus sinais estão por aqui.
Depois de um certo tempo eles foram embora, deixando para trás um povo feliz. Mas os portugueses e os espanhóis invadiram a terra dos Guaranis. Depois vieram os bandeirantes e o resto da história. Paulo, você gosta de história e você falou do Chiavenato, né, o genocídio americano, e com certeza marcou muito a minha juventude, o Veias Abertas também, do Eduardo Galeano, que tem muito a ver com a tua música, né, do saque, né, das nossas riquezas. Não sei se seria um saque, mas seria uma espécie de exame de sangue que você fala, opa, sabe, isso aqui, sabe, este elemento está alto, outros estão baixos, mas o retrato final mostra que nós somos irmãos guaranis, nós somos sul-americanos. Por mais que às vezes o Brasil não queira ser sul-americano, e não quer, geralmente não quer. E por mais que a América do Sul, por outro lado, e compreensivelmente, ou ignore ou cutuque o Brasil, entendeu? É o destino do continente. Mas, inexoravelmente, nós somos irmãos nos sonhos e pesadelos guaranis. Você teve músicas suas gravadas, a gente falou do Sérgio Reis, Renato Teixeira, o Almir nem se fala, mas também Michel Teló, recentemente, também Tarancon. O Tarancon era um dos mais entusiásticos divulgadores da música Trem do Pantanal numa época. O Tarancon, E o Tarancon enchia teatros com mais público do que, sabe, por exemplo, o Almir e a Tetê. Eu estou dizendo isso por estar presente. O Almir e a Tetê eram assim, convidados pelo Tarancon com toda a elegância que os caracterizava. Olha só quem faz as canções, porque o Tarancon não tinha um trabalho tão fundamentado em composições. Eles eram assim, um mostruário de canções latino-americanas. Eu não sei se minha memória está me traindo, mas acho que eu cheguei no show do Tarancon aqui em Campo Grande. No Glaucio Rocha. Não me lembro. Com a Miriam Mirá cantando. Exatamente, mas eu estava lá. Eu não sei porque meu irmão me conta tantas histórias, tem hora que eu não sei se sou eu, se ele que viveu e me contou, eu fundi nessa história. Outra coisa que eu queria que você contasse um pouco pra gente o Xalana de Prata. Eu já vi vários shows teus e de uma figura. Vamos ter um bloco só para isso ou não? Mas do Celito, do Dino. A Xalana de Prata foi uma reunião incentivada por razões práticas, mas fundamentada em razões profundas de irmandade, de proximidade enorme entre nós quatro. Nós morávamos os quatro, o Guilherme Rondon e o Dino Rocha, morávamos os quatro em Campo Grande nos anos 80 e 90. E a vida foi nos aproximando ainda mais do que a música já o fazia. Eu e Geraldo Roca morávamos no Rio, chegava em Campo Grande, íamos na Primorosa e comprava tudo que a gente achava de fita do Dino Rocha, né, para escutar lá no Rio. Primorosa. Da Primorosa. O Guilherme Rondon e o Celito tinham também essa óbvia admiração pelo trabalho do Dino, que enfim, é um esteio, sabe, da nossa história musical. E nós três tínhamos graus intensos, embora diferente de aproximação. O Celito era assim, o irmão mais novo do Geraldo e da Tetê. E ele mesmo fala que ele ficava jogando bola lá no terreno que tinha na frente da casa deles. E de vez em quando eu ia lá e falava, pô, Celito, você não quer ir lá tocar um pouco com a gente? Ele falava, a pelada tá boa. Aí eu pegava e entrava na pelada e jogava também com ele. E principalmente quando eu voltei, nos anos 80,
eu tive mais oportunidades de aproximação com o Celito, com o Geraldo, embora tenha tido, e nós fizemos até um show juntos dele, em que ele me convidou para tocar viola, porque eu tinha ganho uma viola de presente. Eu falei, mas Geraldo, eu só ganhei a viola de presente, não sei tocar viola. Eu falei, isso aí a gente resolve. E resolvemos no caminho. Mas eu e o Celito, por várias elucubrações do destino, tivemos a chance de nos juntarmos para criar o Expresso Arrastapé, que veio depois de uma dupla, Simões e Celito, que percorreu o interior desse estado. Quando ele tinha 47 municípios, nós tocamos em 38, eu acho. Então, dessa ramificação da minha paixão e tudo mais com a família Espíndola, nasceram produtos, ou sabe, emoções como a do Expresso Arrastapé, que parece que deixou marcas em você e em muita gente. E eu recuperei no meu disco atual, eu botei assim uma espécie de ponte levadiça para uma possível, não digo volta, mas uma segunda passagem do Expresso Arrastapé. Um refil. Dá pra você tocar essa parceria? Eu regravei a primeira música que eu tinha gravado em disco em estúdio, um compacto simples nos anos 80 do Expresso Arrastapé, que chama-se Coração Teimoso, que era uma música, uma composição só minha, que era uma raridade. Não me pergunte onde anda o sonhador que jurou não sobreviver sem o seu amor. Se é verdade que ele ainda não morreu, foi por não acreditar que te perdeu. Não me pergunte onde ele se abrigou do inverno de mais uma longa solidão, pois nem ele sabe aonde encontrou forças para renovar seu coração. Mas eu gravei essa. É parceria tua? Não, é só minha. Só tua. Coisa rara, como eu falei, tá certo. porque eu sou um compositor que enjoa de si mesmo e sai procurando parceiros e tem a sorte de encontrar Geraldo Rocas, Espíndolas, Almir Sater, Rondon, Celito Espíndola. É a sorte e um pouco de talento também. Paulo Simões, e Vida... Bela Vida. Bela Vida. Dentre esses parceiros, eu reencontrei o Guilherme aqui, porque a gente se conhecia mais de São Paulo, sabe, aquelas rodas de Mato Grossense, ou Sul Mato Grossense. Ele é corombaense de nascimento, pantaneiro de Chapa e Cruz. E a gente se encontrou em São Paulo e se reencontrou aqui. E tivemos uma fase em que a gente teve a oportunidade de trabalhar, e duro, nós sempre trabalhamos duro. E algumas músicas que a gente fez, as pessoas pensam, eles fizeram na madrugada. Era madrugada, mas era de manhã cedo, acordando lá na fazenda, para ele ligar o motor da fazenda e tal. Mas Vida Bela Vida foi uma das músicas que me surpreenderam em parte pelo número de artistas que já gravaram e outros que pretendem gravar. E melhor ainda, cada um do jeito. A vida é de cada um. Intenções e orações, aflições, vamos repartir, pensando bem
Quantos sonhos deixamos para trás, outros, porém, nós tornamos reais. Vida bela, linda vida, quero só viver muito tempo ainda junto com você. Vida bela, linda vida, por que não viver muito tempo ainda junto com você e junto com vocês? Paulo Simões, para a gente fechando, lamentavelmente, mas o tempo é cruel. Você lançou essa semana, aí me explicou aqui antes, não entendi direito não, mas... Ótimo, ótimo. Talvez você tenha entendido melhor do que eu mesmo. Mas o artista é assim, né? Ele estava explicando, enfim, conta pra gente que foi agora, né? 19 de novembro. 19. Teve, como que é o nome do... Outras canções. Outras canções. Na verdade, posso dizer que o título não foi nem tão criativo, porque eu tinha feito anteriormente o disco Canções, Simplesmente Canções, em que eu quis marcar uma posição diante das alterações que a minha atividade de compositor, criador, cantor, compositor, tudo, vem sofrendo. A música se transformou, como aliás muitos campos, né, da atividade humana, radicalmente com as tecnologias que democratizaram, sabe, o acesso não só à recepção, até como a emissão das suas ideias. O Coração Teimoso, eu tive que gravar em São Paulo, porque não tinha estúdio em Campo Grande. Significou o deslocamento, e eu banquei, era um projeto meu, eu banquei todas as despesas, quase todas. E por isso mesmo eu gravei tudo rapidinho. Hoje eu escuto e falo, nossa, sabe, parecia que ia pegar o metrô na Sé, assim. E por isso eu regravei o Coração Teimoso, por ser uma canção que tem uma importância enorme, seminal, digamos, na minha carreira, e que tem muitos fãs, e os fãs não têm acesso a essas gravações, e quando tem, não entende, falam, onde é que você ia com tanta pressa? Então eu regravei essa música, mas ao mesmo tempo gravei, porque nós temos 2 clipes junto com o disco. Um projeto que tem a participação do FEMIC, fundamental. O que é o FEMIC? É o Fundo? O Fundo Municipal de Incentivo à Cultura, que aliás tinha sido também um dos financiadores do disco anterior. Mas o Canções Simplesmente Canções foi uma tomada de atitude minha, para as pessoas que acompanham o meu trabalho, com o carinho que você está demonstrando. Primeiro, Paulo Simões continua ativo, fazendo música. Segundo, eu não me desvio nem para a direita, nem para a esquerda, nem da missão. Não sei se a missão é meio messiânico, né? Acho que não. Mas da tarefa a que eu me dediquei de contribuir com o talento que eu tiver e o que eu puder reunir ao meu redor, fazendo canções que são um módulo mínimo para a pessoa usufruir dos prazeres da música. Você pode compor sinfonias, óperas, mas a canção reúne música, letra e melodia. São 3 elementos. A música pode até prescindir da letra, mas a canção não. A canção é aquilo que você leva da rua, do carro, da fazenda, de onde for, você leva para o chuveiro. Você ouve e você consegue reproduzir. E todo ser humano tem
um dom natural para a música, que é mais ou menos elaborado no sistema educacional ao qual você está afeto. Em lugares como aquele primeiro mundo que a gente tanto inveja, Estados Unidos, Europa, blá, blá, a música é tratada com a mesma importância, assim, em termos de peso educacional, quanto digitação. Antigamente chamava-se datilografia. As escolas públicas americanas te ensinam também a dirigir, você não precisa terceirizar isso. Você vai na escola, se você estudar o suficiente, você aprende história, aprende geografia, aprende isso, aprende a dirigir um carro, aprende a tocar ou compreender, sabe, a linguagem musical de uma maneira massificada. No Brasil isso parece ser loucura, tá? Mas eu não tive tempo, oportunidade de estudar música mais a fundo, mas aprendi de orelha e de boas intenções a me expressar através de uma das formas que a música assume, que é a canção. No disco Canções de Canções, eu quis deixar isso claro, porque o mercado diversificou tantas coisas que tem artistas que não fazem canções que você reconheça. Você pode ouvir um disco inteiro de um artista e não conseguir lembrar de nenhuma no chuveiro. É um som, é uma levada, é um conceito, é isso e aquilo. Mas eu, particularmente, gosto de fazer canções que a pessoa possa assobiar no chuveiro. Eu também. Se eu não souber assobiar ou cantarolar depois do chuveiro, eu não mostro. Aí eu fiz. Nós vamos ter que encerrar, infelizmente, mas eu quero fazer o seguinte, eu vou pedir para o Paulo Simões cantar uma música, se eu não pedir, na verdade é um pedido meu, e quando eu falei que ia entrevistar o Paulo Simões, alguém que eu gosto muito me pediu para que ele cantasse. Então se eu fizer esse pedido, aí ele vai cantar e encerrar uma música que ele queira cantar dessas... Do disco novo. Pode ser do disco novo. Um pedacinho, é só um pedacinho. Então você encerra com o disco novo, mas antes posso te pedir... Já sei qual. Não só pode, como eu já tinha pedido antes, vou entregar. Entrega. Azul do céu brilhou, o mês de maio enfim chegou, olhos vão se abrir pra tanta cor, é mês de maio, a vida tem seu esplendor. Raio de sol entrou pela janela, me convidou pra tarde tão bela e sem calor. É mês de maio, sai e vou ver o sol se pôr. Horizonte de aquarela que ninguém jamais pintou, e o enxame de estrelas diz que o dia terminou. Quem não se namorou no mês de maio? Isso é lá adiante. Paulo Simões, o mais novo trabalho dele, já agradecer para mim, um prazer, enfim. Eu quero, na verdade, eu quero contar para muita gente o que aconteceu. Claro, muita gente vai assistir, né? Mas eu quero estar contando também essa experiência incrível de mergulhar nesse universo, né? Tão interessante do compositor, né? E assim sentir como que marca a história de um povo, né? Em versos, em canções. Então, Paulo Simões, para encerrar, teu mais novo trabalho, para se despedir da TV Assembleia, já mando um abraço, um beijo para todo mundo. Eu podia usar uma das 10 faixas do disco, mas não ia saber qual. Então eu vou optar pela primeira, que é uma novidade no meu trabalho, a inclusão de uma parceria minha com um parceiro
chamado Cláudio Lacerda, que eu gosto muito, é um músico, produtor cultural, musical, violeiro, gente fina. E nós fomos vítimas da nossa curiosidade, nós estávamos conversando sobre o Pantanal, sabe? Ele conhece muito bem essa história. E eu perguntava sobre a música do interior de São Paulo, ele mora em Botucatu. E nós tínhamos pensado num projeto, ainda estamos, na verdade, que começasse no Tietê e fosse parar no Pantanal. E aí acabamos fazendo uma viagem, participando, pegamos carona numa comitiva. Eu não larguei do meu lado comitiva, só que era de lanchas. E nós saímos de Piracicaba e fomos até Santa Fé do Sul, no Rio Paraná. Quando chegamos lá, falamos, a gente podia continuar daqui para o Pantanal. A música é uma brincadeira com isso, chama-se Mar Caipira. Piracicaba que adoro tanto, nas suas curvas me aventurei, e rio abaixo fui recordando antigas modas que eu escutei. Das suas margens sumiu o mato que alegrava a nossa visão. Paisagens belas foram arrendadas para outros tipos de plantação. Já não tá mais aqui quem falou que caipira não pode ter mar. Algum dia ainda pego a canoa e desço na boa até Corumbá. Vão dizer que esse cara pirou, mas por mim acho tão natural. Eu saí lá de Piracicaba, descer o Tietê, chegar no Pantanal. Mar Caipira. Sejam todos bem-vindos. Um abraço, prazer, essa emoção aqui do Personalidade. Até a próxima oportunidade. Obrigado, Paulo Simões. Um abraço.